Super acadêmico e do Tapa-Olho Azul ao mesmo tempo. Antes de começar, eu queria que vocês se inscrevessem nos dois canais, certo? Deem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Falei inscreva de novo, né? Oh, meu Deus. Compartilhe o vídeo, né? Clique no sino para ter as notificações. Dê uma olhada aí também nas redes sociais da gente, nos livros. E continue acompanhando o canal. A gente precisa crescer aí para poder pegar e produzir mais profissionalmente para vocês. Então, esse vídeo é sobre a Disney, como vocês estão vendo aí, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre como a Disney se tornou esse grande conglomerado de produzir conteúdos que eu gosto, né, que a gente gosta, e também dos perigos, né, das críticas relacionadas com essa concentração de poder de criação de conteúdos na mão de uma empresa só. Então, a Disney, né, ela foi criada nos anos 30, né, lá pelo Walt Disney. Era o parque no começo, né, a Disneyland, depois começou a produzir conteúdos de animação, conteúdos para criança, para ficar a conexão entre o conteúdo e os parques. E aí foi expandindo, né, ao longo do tempo, fazendo além de animações, filmes também de gente, né, filme de live action. E esses conteúdos estão sempre ligados aos parques, aos produtos, né, as concessões de produtos, né, de consumo. E aí, já nos anos 2000, agora no século 21, a Disney começou a adquirir empresas de produção de conteúdos, né, relacionados com ficção e fantasia, o que se muitas pessoas viram com um certo receio, porque ficaram com medo de uma interferência na criatividade dessas empresas. Certo? Lembrando que a Disney é uma empresa, uma sociedade anônima com acionistas. É claro que tem o conselho, né, que deve mandar nela, os acionistas majoritários é que realmente fazem as escolhas, mas eles têm que prestar contas aos acionistas, né? E quando a crença, né, na empresa cai, o valor das ações cai e a capitalização diminui e eles conseguem investir menos na produção desses conteúdos que nós gostamos tanto. Então, primeiro eu queria falar sobre a compra da Disney, da compra da Lucasfilmes pela Disney, né? A Lucasfilm foi comprada, né, pela Disney, então eu não me lembro exatamente quando foi, 2013, eu acho, 2013. E aí eles começaram a produzir vários conteúdos, né, relacionados com a Lucasfilm, especialmente relacionado com o Star Wars. Agora, como eles precisam prestar contas para os acionistas, e aí eles vinham crescendo, né? 2015 teve o episódio 7, 2016 teve o Rogue One, em 2017 teve o episódio 8, que foi meio problemático, ele foi meio divisivo, né? Porque muitas pessoas gostaram e muitas pessoas não gostaram. E aí, em 2018, eles tiveram um fracasso com o filme Han Solo. E aí acabou alterando um pouco a maneira como eles investiram, apostando mais depois no Disney Plus, nos produtos Disney Plus. É claro, eles terminaram a trilogia com o episódio 9, que também não foi muito bem, apesar de não ter sido um fracasso total, mas não foi muito bem. Então, eles acabaram redirecionando os produtos, né, de conteúdo do Star Wars para o Disney Plus, muito por conta desse, digamos, fracasso do filme Han Solo. O que é interessante, assim, as escolhas foram feitas provavelmente por causa da interferência da gestão da Disney, porque a Disney, como uma empresa que tem que prestar contas ao acionista, ela tem que gerar receita, né, gerar lucro. E aí muitas vezes essa falta de um lucro maior ou menor acaba redirecionando as escolhas, como qualquer companhia, né? O interessante é que, aparentemente, pelo menos, a gestão criativa
da empresa, da Lucasfilm, não foi alterada. Apesar de que eles são requeridos a criar mais produtos, já que precisam dar conta de mais exigências, mas os produtos aparentemente são criados por pessoas que são ligadas, que são criativas, que amam, né, esses conteúdos. Então, por isso haveria uma espécie de liberdade criativa. O mesmo pode ser dito da Pixar, né? A Pixar Studios, que no início a Pixar foi uma divisão da indústria Light and Magic, que era uma divisão da Lucasfilms para a produção dos efeitos especiais, e eles desenvolveram o computador Pixar para fazer manipulação de imagens digitais. Então, a tecnologia criada por eles possibilitou o desenvolvimento da tecnologia digital nos efeitos especiais dos filmes, mas os criadores do computador Pixar queriam também produzir seus próprios filmes de animação. Daí o George Lucas vendeu a Pixar para o Steve Jobs, da Apple, né, que na época ele não estava na Apple, mas o fundador da Apple. E aí, com essa, digamos assim, autonomia, eles começaram a produzir os filmes de animação e cresceram em cima disso e passaram a ser lançados pela Disney. A Disney lançava os produtos, mas não era dona ainda, até o momento que a Disney comprou a Pixar e passou a meio que direcionar, né, dar o investimento para que a Pixar pudesse continuar criando novamente, aparentemente, com a liberdade criativa necessária. Porque o interessante desses produtos de mídia de entretenimento é que se há o vínculo criativo, e esse vínculo criativo se conecta com as expectativas do público, então acabam sendo produtos valorizados. Produtos valorizados não só para filmes e séries de televisão e o que seja, mas também para as concessões, que é o que dá a maior receita para a Disney. A concessão de personagens, de marcas para fazer um monte de produtos. Aí vem a compra da Marvel pela Disney. A Marvel originalmente era uma companhia de fazer quadrinhos, né? Fundada lá nos anos 40 ou 50, sendo que nos anos 60 que ela dá o boom com essa coisa de super-heróis, com a criatividade do Stan Lee, né? Do Jack Kirby e de outros criadores da época. E aí isso aí vai se transformando em um conteúdo de mídia apropriado para o cinema, para a televisão e tal, vai se desenvolvendo ao longo do tempo com várias mídias, né, tanto desenhos, séries, filmes, até que em 2008, não sei ainda eu não sei se já estava a Marvel sendo propriedade da Disney ou não, começa o universo cinemático Marvel, né, o MCU, e aí que é o que existe até hoje, essa produção de um estúdio centrado em criar um universo interligado de conteúdos. Muito parecido, e aí é o que eles se apropriam bem, de como os quadrinhos funcionam. Então, a ideia de conectar uma linha de história com outra linha de história, um personagem que participa e vai amontoando isso aí, é muito parecido, apesar de não ter o nível de complexidade que tem nos quadrinhos. E aí esse tipo de conteúdo criado meio que prende os fãs, né, nesses conteúdos e faz com que ele participe dele, porque muito propiciado pela própria natureza da internet, faz com que haja todas as discussões entre fãs e aí os próprios criadores se apropriam dessas discussões para criar coisas que atendam às demandas dos fãs e surpreendam os fãs ao mesmo tempo. Então tudo isso aí aparentemente é deixado correr pela Disney como controladora, já que isso dá retorno. Então, o retorno financeiro, os lucros gerados, fazem com que o valor da Disney na bolsa, né, nas ações, sempre aumente e os acionistas ficam satisfeitos e continuam investindo, que é essa a natureza do negócio como produtora de conteúdos para o mundo todo. Então, por um lado é bom que haja
essa produção de conteúdos bem sucedido, conectado com a expectativa dos fãs, porque eles continuam investindo, então continuam existindo os conteúdos, mas por outro é ruim porque concentra muito a produção de conteúdos em uma companhia só, né? Então isso é só parte um pouco da crítica. A Disney concentrou todos os seus conteúdos no Disney Plus, então dá bem para visualizar o nível de abrangência que a Disney tem, né? Tem as coisas assinadas pela própria Disney, as coisas da Pixar, os produtos da Marvel, os produtos da Lucasfilm, da Star Wars, os produtos da National Geographic, que fazem documentários, e produtos Star, que na verdade é a Fox, certo? A Fox tem a ESPN também, de esportes, que também é ligada à Disney, mas que não está aqui no Disney Plus. Então a Fox foi comprada pela Disney, somente a parte de entretenimento da Fox foi comprada pela Disney. Eu não me lembro exatamente o ano, mas tem pouco tempo, tem uns 5 anos. E aí essa parte de entretenimento incluiu os direitos de uso dos personagens dos mutantes, né, os X-Men e o Quarteto Fantástico, que pertencia à Fox. O Quarteto Fantástico desde os anos 70, 80, não sei, e os X-Men desde os anos 90. Tanto que a Fox é que produziu o desenho animado, que é famoso, né? Aquele 5 temporadas do desenho, que agora está no Disney Plus. E os filmes também bem sucedidos, que nós falamos aqui no canal com aquela linha do tempo dos filmes da Fox. E agora a Fox sendo absorvida, a parte de entretenimento da Fox sendo absorvida pela Disney, os personagens podem usar. Um detalhe a chamar a atenção é que a Marvel, né, ou a Disney, conseguiu fazer um acordo com a Sony para usar o personagem Homem-Aranha. Mas o personagem continua pertencendo à Sony para uso em mídia, né, em mídias audiovisuais. A Marvel ainda é dona do Homem-Aranha para fazer quadrinhos. Mas para poder fazer filmes, participação em série, o que seja, aí ela precisa da autorização do acordo com a Sony, que é o que eles têm mantido. Eles meio que partilham o uso do personagem. O que é bom para os fãs, que conseguem pegar e absorver esses conteúdos sem se ligar muito nessas questões corporativas. O grande risco dessa concentração em poucas corporações, eu vou ilustrar primeiro com relação à indústria de alimentos, principalmente, né? Com o fato de você ter poucas companhias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 companhias. Aqui em outra figura ilustrando. 3, 6, 9, 12. Poucas companhias donas de todas, ou da grande maioria das marcas que nós consumimos no dia a dia. Então você tem aqui, por exemplo, a PepsiCo, que é dona de marcas como... Cadê? Me perdi aqui. Aqui. A Veia Quaker, Elma Chips, Todd. Então um monte de marcas que a gente acha que disputam umas com as outras o mercado, mas na verdade são parte de um mesmo conglomerado. Então esse tipo de concentração, né, de oligopólio, é uma crítica que a gente pode fazer ao próprio sistema capitalista, a maneira como ele se desenvolve, que o Karl Marx já chamava atenção, né, que é uma tendência ao monopólio no próprio capitalismo, de concentração. E isso aqui relacionado com empresas de comida, né, de alimentos, de produtos de consumo, mas em carros é a mesma coisa, você tem poucas empresas de carros, donas da maioria das marcas, então você não tem marcas independentes de carros, tal. Ou se tem, normalmente são absorvidos. Aqui no Brasil mesmo tem o caso da Troller, uma marca independente de Jeeps para off-road e tal, e que foi comprada, acho que pela Ford, não me lembro, mas foi comprada. Então essa absorção de pequenos por grandes é da natureza bem do sistema capitalista. E em relação à mídia, tem aqui a concentração em 6 empresas. Então, 6 empresas donas de quase todos os conteúdos produzidos no mundo, tanto em entretenimento quanto informação. Então, o grande risco aí é de você ter uma concentração das mentalidades das pessoas em poucas empresas que produzem conteúdos. Certo? Então, eu só queria chamar a atenção desse risco,
que sempre é uma possibilidade, né? Então, o ideal seria que houvesse mais produtores de conteúdo. Uma coisa que a Disney faz bem é justamente pegar a produção de conteúdos mais independentes e absorver os criadores. Então, ele já absorveu, a Disney já absorveu aparentemente os conteúdos, né, as produtoras de conteúdos criativos, né, de fantasia e ficção, mas aos poucos eles vão também chamando para fazer trabalhos os criadores de conteúdos independentes, para que eles possam usar essa criatividade de maneira livre, né, de maneira positiva. Livre no sentido de que ganham liberdade criativa, é claro, obtendo retorno financeiro, prestando contas com os acionistas e dando retorno. Mas vai haver sempre esse risco de muita concentração. Então, imagine um dia se a Disney compra também a DC, né, pega aí, absorve os personagens da DC aí começa. Então, isso aí é só uma possibilidade, certo? De intersecção entre essas empresas de produção de conteúdo, assim como qualquer corporação dentro do capitalismo. Essa é a minha crítica em cima disso aí, mas apesar de que dá para ver que eu aprecio muito os conteúdos produzidos. Certo? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, nos canais, dar like no vídeo e partilhar, né? Comentar também. Dá uma olhada aí na descrição para ver os links que tem aí disponíveis e até o próximo.